Foi bastante desafio. Primeiro que eu tenho pouca experiência como diretor, esse é o quarto espetáculo que eu dirijo, mas assim que o Fene deu o texto para mim, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi fazer algo diferente de tudo que eu já tinha feito a minha vida inteira, entendeu? Primeiro que Eu Quero Sexo tinha muita cara dele, ele sempre escreveu, ele sempre dirigiu, então eu sabia que eu precisava quebrar esse paradigma, essa imagem, esse formato fienístico da coisa, assim. E eu queria quebrar isso de verdade para pessoas, esse o meu trabalho, esse espetáculo com a minha cara, sem perder a essência que o espetáculo sempre teve, né? Que é a alegria, que é esse bom humor, esse jeito de falar de sexo diferente, que acaba educando e divertindo todo mundo. Mas foi o meu primeiro princípio, assim, pensar em coisas que levassem o espetáculo para um caminho que deixasse com a minha cara, diferente do que eu sempre fiz. E foi bem difícil, porque, né, como você disse, eu fiz a peça 9 anos, então eu cresci fazendo essa peça, eu me eduquei, aprendi muito a lidar com o público, a ser ator fazendo essa peça. Eu tive que buscar os meus conhecimentos, aplicar ele dentro de uma nova ideia, de um novo conceito, e gastar muita criatividade em cima disso para mudar o espetáculo. Então, eu pensei bastante sobre isso também quando eu estava adaptando o texto, porque se passaram 10 anos e em 10 anos muita coisa muda no mundo, muita coisa de tendência surge, vai e volta, e apesar do sexo ser uma coisa que é igual desde que a gente é gente, o jeito que se fala de sexo, o jeito que ele é colocado pela mídia, isso muda muito. Depende de uma novela que está passando, se tem coisas mais sexuais ou não, depende se tem um casal homossexual na mídia ou não. Então isso tudo muito influencia o momento das pessoas, como elas interpretam as coisas. Então eu tentei colocar elementos que trazem as pessoas para uma realidade mais hoje, balada, Harry Potter, que a gente fala, brincar na peça, por exemplo. Então são coisas da atualidade, que está mais fresco na cabeça das pessoas, que fazem elas verem que o sexo continua inserido no meio de tudo isso, né? Apesar de... E a gente tem que falar sobre isso, tem que debater sobre isso. E até porque a gente tem assuntos na peça que a gente tem que sempre falar, e são assuntos muito batidos. Tipo camisinha, o uso da camisinha, primeira vez, descoberta do homossexualismo para os meninos ou para as meninas quando tem um espetáculo. Então são assuntos que a gente tem que abordar num meio diferente, tem que dar uma ênfase diferente, dar uma brincada diferente para não ficar sempre do mesmo jeito. Tipo, use camisinha. Beleza, isso a gente ouve em qualquer propaganda legal, mas como a gente vai dizer isso de um jeito diferente para a pessoa lembre que ela tem que usar camisinha, que ela tem que, sei lá, se cuidar, ou como é para um menino que está se descobrindo hoje que ele é gay, ou como era 10 anos atrás, que isso muda muito, muda a postura das pessoas. Então, pensando nesses assuntos que a gente aborda no espetáculo, eu tentei dar uma mexida no texto para atualizar. Então, é que na verdade, como o Michael mudou muito a peça, o texto inteiro, ficou tudo na nossa cara. Não tem nada assim que, isso é mais nossa cara. Que nem as cenas das baladas, acontece todo final de semana se a gente vai sair. Então, ficou bem a nossa cara mesmo. Eu acho que as cenas dos casais gays também, hoje em dia, é muito mais natural do que há 10 anos atrás. As pessoas aceitam mais, eu duvido muito que há 10 anos atrás as pessoas iam ver a peça, com certeza as pessoas saem falando, nossa, gays, hoje ainda tem preconceito. Hoje, mas hoje tem bem menos. E nosso público, que eu acredito que seja um público mais adolescente, né? Eu acho que pra eles é muito mais, tá muito mais ali, muito mais no dia a dia. E hoje os adolescentes têm muito menos preconceito do que há 10 anos atrás. Então eu acho que talvez, na minha visão, talvez isso é mais a nossa cara, botar o preconceito mais pra baixo. A alta do bullying também, né, que não tinha antigamente. O preconceito sempre existiu, mas nunca era tratado dessa forma. Então, o bullying... bullying é uma palavra que há 10 anos atrás nem existia. Exato. Existia, mas não era algo no vocabulário acumulado. Até existia, mas era mais tratado, se necessitava mais psicólogos e pessoas mais que estudavam o comportamento humano para falar sobre. Agora a gente conversa sobre bullying como se fosse uma coisa... pra nós, principalmente, ela não existia, porque ela nem acabou se tornando até tipo como se fosse uma piada, bullying, mas acaba sendo uma coisa bem séria. E a gente tornou assim uma comédia para mostrar o que acontece no dia a dia com as pessoas. A tag surgiu numa brincadeira que o Lucas estava conversando com o Gucci, com o Kéfera no Twitter. E assim, o Gucci ele escreveu um livro, então ele também tem vários seguidores no Twitter, junto com o Federico De Vito. E a Kéfera tem o vlog dela, tem o canal dela no YouTube, 5 minutos. Então na internet são duas pessoas que têm bastante força.
Então a gente se juntou, começou com uma brincadeira nossa de madrugada, e hashtag ali, aqui é pediu ajuda do sonho dela, ele pediu ajuda das fãs dele, e foi indo, acabou que tomou uma proporção que a gente até, vai chegar, mas né, acabou ficando até 3 horas da tarde no outro dia, entrou para os TTs mundiais, o povo tava falando, já nem sabia mais porquê, né, porque eu quero sexo, é um nome genérico, chama atenção, então foi caindo na boca do povo falando, acabou que saiu uma nota tua, né, no Globo, né, que é falando, explicando sobre que era ela que era da peça, o espetáculo de teatro de Curitiba. Então foi bem legal. Ela também, ontem a gente entrou na página inicial do YouTube com um vídeo que ela fez e colocou no canal dela, que é onde entra os vídeos de maior destaque. E foi bem legal também, né? Mais mídia do espetáculo. É claro que assim, a gente faz teatro e isso acaba abrangendo uma mídia muito maior do que a gente, mas beneficia de um outro jeito, porque querendo ou não, é uma peça de teatro que está lá nos TTs, é uma peça de teatro que está lá na página do YouTube, é um vídeo sobre isso. Então assim, pode não influenciar diretamente a nossa fila de público aqui, mas eu acho que é uma vitória para a nossa produção, e acho que é legal para esses espetáculos, porque assim, ele já teve muito sucesso, em 10 anos já fez São Paulo, já foi lá o convite da MTV, do SESC, então já teve envolvido com pessoas legais, já teve muita mídia em cima dele, e é legal a gente recuperar isso com coisas da moda, no Twitter, no YouTube, no vlog, tudo, sabe? E é legal que o teatro esteja no meio disso, né? Não perca para outras mídias, eu acho isso bem importante a gente usar o YouTube para falar de teatro, uma hashtag no Twitter para falar de teatro, mais que milhões de pessoas que viram essa hashtag no mundo inteiro não saibam disso, pode ser que depois venham a saber que, poxa, é uma peça de teatro, que geralmente tem uma atenção muito menor. Ficou meio estado de choque, né? Total. Mas vocês sabiam, na hora que vocês entraram no palco, vocês já tinham... A Sim, gente sabia que ficou recebendo Tipo, público lá fora e tal, daí foi vendo que a coisa foi, meu Deus, fugindo demais, daí quando eu tô, gente, todo lugar. Eu vi todo mundo entrando, eu, gente, cadê minha mãe? Não consegui comprar ingresso.